Se você pegar 4 Burj Khalifas e empilhá-los uns sobre os outros, eles serão apenas um pouco mais altos do que a montanha subaquática que os oceanógrafos descobriram recentemente. Essa gigante fica no Oceano Pacífico, na costa do Chile. Faz parte de uma cordilheira subaquática que tem coisas bem incríveis, como um jardim de corais quase do tamanho de 3 quadras de tênis padrão para duplas, e algumas espécies marinhas que nunca vimos antes. Um grupo de cientistas do Schmidt Ocean Institute explorou a montanha em um navio de pesquisa especial. Eles estavam em uma missão que durou 28 dias. Durante esse tempo, eles usaram um sistema de sonar de alta tecnologia fixado no fundo do navio. Eles enviam ondas sonoras para o fundo do oceano. Quando essas ondas sonoras atingem o fundo do mar, elas voltam para o navio. Ao medir quanto tempo as ondas sonoras levam para descer e voltar, os cientistas conseguem descobrir a forma e as características do fundo do mar, como colinas, vales e montanhas. No momento, só temos mapas detalhados de cerca de 26% do fundo do mar, pouco mais de um quarto, mas o fundo do mar cobre cerca de 71% de toda a superfície da Terra. A equipe de cientistas usou um robô subaquático especial para estudar uma das cristas da montanha e encontrou um monte de criaturas. Uma delas era um polvo que parecia um fantasminha. Ele era todo branco e os cientistas o apelidaram de Polvo Gasparzinho porque os lembrava do fantasminha camarada, o Gasparzinho. Ninguém nunca tinha visto esse tipo de polvo no sul do Oceano Pacífico antes, então ele ainda nem tem um nome científico de verdade. A equipe também encontrou outro animal estranho, uma criatura subaquática que parece espaguete. Esses bichos são muito raros. Os cientistas também registraram as primeiras imagens oficiais de um tipo especial e raro de lula. Antes disso, eles só conheciam por alguns espécimes sem vida que haviam encontrado. Ao longo de 3 expedições à Cordilheira de Nazca, os cientistas conseguiram explorar e mapear 25 montanhas subaquáticas. Eles também catalogaram 150 espécies que nunca tinham visto antes, e há mais 20 espécies potencialmente novas só da última expedição. Eles vão compartilhar todas essas descobertas com um grupo chamado Ocean Census. O objetivo deles é identificar cerca de 100 mil novas espécies nos próximos 10 anos. Eles esperam entender melhor o oceano profundo e encontrar maneiras de proteger toda a vida incrível que existe lá embaixo dessa forma. Existem mais de 14.500 montanhas submarinas identificadas, ou montanhas subaquáticas nos oceanos do mundo, mas dados de satélite e de navios de pesquisa nos mostram que pode haver mais de 100 mil montanhas submarinas. A maioria delas são restos de vulcões extintos. Dá para achá-las principalmente onde as peças gigantes do quebra-cabeça da Terra, as placas tectônicas, se encontram e se separam. Quando isso acontece, o magma quente do interior da Terra sobe para preencher as lacunas. Quando o magma esfria, ele cria uma nova crosta e às vezes se acumula formando montes submarinos ou vulcões. Montes submarinos também se formam perto de zonas de subducção. Essas são áreas onde 2 placas estão se empurrando uma contra a outra. Quando uma placa é forçada para baixo de outra, ela mergulha fundo no interior quente da Terra. A crosta que desce derrete e se transforma em magma novamente. Esse magma quente sobe de volta para a superfície porque é mais leve que a rocha ao redor. Quando atinge o fundo do mar, ele entra em erupção e vulcões e montes submarinos nascem. Montes submarinos costumam ter forma de cone, mas alguns deixam crateras, cristas ou topos planos, como se alguém tivesse cortado a ponta de um cone. O requisito geral para um monte submarino ganhar esse título é ter pelo menos 3.300 pés de altura a partir do fundo do oceano. Isso é cerca de 3 vezes a altura da Torre Eiffel. Mauna Kea com certeza merece ser chamado de monte submarino e também de a montanha mais alta da Terra. O Everest não chega nem perto se você comparar as alturas deles da base até o topo. O Monte Everest é muito pesado porque fica em cima de uma crosta continental espessa e densa. Essa crosta já tem muito peso empurrando para baixo por causa da montanha em cima, então não aguenta muito mais altura. Mauna Kea está em uma crosta oceânica mais fina,
que tem menos rocha acima dela e mais água. A crosta oceânica não tem tanto peso empurrando para baixo, então pode sustentar uma montanha mais alta como Mauna Kea. Essa beleza de monte submarino tem cerca de 1 milhão de anos. Ele estava em sua fase ativa de vida há centenas de milhares de anos. A última vez que entrou em erupção foi entre 6 e 4 mil anos atrás, e está dormindo agora, mas ainda pode acordar em algum momento no futuro distante. Apesar de ficar no Havaí, Mauna Kea tem um clima alpino. As temperaturas podem mudar muito do dia para a noite, mas não mudam tanto de estação para estação. Neve a uma altitude de 11 mil pés ou mais pode cair aqui em qualquer época do ano, mas acontece com mais frequência de outubro a abril. Isso não impediu os antigos havaianos que viviam em cavernas nessas altitudes e extraíam basalto para ferramentas de corte. O topo do Mauna Kea é um dos melhores lugares do mundo para observar estrelas e planetas, porque as condições lá em cima são perfeitas para isso. Primeiro, o cume fica em uma área muito seca, o que é importante para os astrônomos. Quando os cientistas estudam a luz de estrelas e galáxias, eles precisam de ar limpo e sem umidade, como gotículas de água no ar. Esse ar seco os ajuda a ver melhor quando olham através de telescópios. Segundo, o cume é mais alto do que o que é chamado de camada de inversão. Isso significa que a maioria das nuvens está abaixo do topo da montanha, e os astrônomos podem ver o céu claramente sem nuvens bloqueando sua visão. O ar no topo do Mauna Kea é muito estável, e isso ajuda a ver estrelas e planetas com muita clareza. Finalmente, a montanha está longe das luzes brilhantes da cidade, o que torna o céu noturno realmente escuro. Há um grupo interessante de montes submarinos não muito longe de Mauna Kea, ao norte das principais ilhas havaianas. Você pode encontrar Mendelssohn, Gershwin, Beethoven, Verdi e outros compositores famosos aqui. E sim, todos eles são montes submarinos. Todos foram descobertos em meados do século XX. Era uma época em que a oceanografia moderna estava começando, com muitas pesquisas no Oceano Pacífico. Milhares de montes submarinos foram mapeados, e quem os nomeava decidiu homenagear músicos talentosos e famosos. Existem também montes de matemáticos e cartógrafos. Existem cerca de 25 membros do grupo de montes submarinos de músicos, e eles foram formados no período Cretáceo, na época em que os dinossauros vagavam pela Terra. Eles se formaram ao longo de milhões de anos. Alguns deles chegaram acima da superfície do oceano e se tornaram ilhas, e outros ainda estão escondidos debaixo d'água. Estudar montes submarinos ajuda os cientistas a entender como a Terra foi moldada por erupções vulcânicas e pelo movimento das placas tectônicas. Eles costumam atrair mineradoras que querem coletar minerais valiosos que se acumulam ao redor deles graças à atividade hidrotermal. Os montes submarinos também abrigam muitos tipos diferentes de vida marinha, por isso são áreas de pesca importantes. Há mais de 80 tipos de peixes comestíveis ao redor dessas montanhas subaquáticas. Pesquisadores estão focados em como os montes submarinos interagem com as correntes oceânicas. Essas interações criam pontos críticos onde novas espécies se formam e há muita biodiversidade. Cientistas também creem que os montes servem como refúgios ou trampolins para criaturas marinhas em vastas áreas oceânicas estéreis. Eles querem saber como as populações de animais que vivem em montes submarinos mudam quando as correntes oceânicas se deslocam e se os ecossistemas perturbados por atividades humanas podem se recuperar. Existem muitos quilômetros de áreas desconhecidas sobre a crosta que nem conseguimos chegar perto. Os cientistas descobriram o que parecem ser montanhas subterrâneas enterradas dentro do manto. Nosso planeta é dividido em 3 camadas: a crosta, o manto e o núcleo. A crosta é onde 8 bilhões de pessoas, trilhões de árvores e milhões de animais vivem e prosperam. Há também diferentes tipos de crostas na Terra e no oceano. A crosta oceânica contém rochas únicas e é mais densa que a crosta terrestre. Todos nós vemos como a Terra é dividida e codificada por cores para mostrar a crosta, o manto e o núcleo nos livros didáticos. Mas também há camadas especiais entre elas que nem todo mundo fala. O manto é dividido nas partes superior e inferior, sendo essa uma zona de transição. O manto atua como centro de reciclagem geológica. As placas tectônicas não se movem apenas de um lado para o outro, mas para cima e para baixo. Na verdade, é assim que vulcões são criados. O magma sobe para a superfície ou mesmo debaixo d'água
e depois afunda de volta e repete o movimento. As transições descem 400 km e depois 660 km. E nessa camada inferior, cientistas continuam descobrindo paisagens ocultas. As montanhas no manto são mais acidentadas e muito maiores do que as da crosta. Cientistas encontraram uma cordilheira com picos mais altos que o Monte Everest. Alguns deles chegam a 965 quilômetros. Quando os continentes ainda estavam juntos, pode ter havido terras escondidas agora debaixo d'água. Teorias sugerem que a Islândia costumava fazer parte de um microcontinente homônimo que conectava a atual Islândia com a Groenlândia e a Escandinávia. A ideia se aprofunda ainda mais na Grande Islândia, que inclui a Grã-Bretanha. Mas após a divisão, essas terras maiores afundaram com tudo o que existia. Há também teorias sobre a Nova Zelândia fazer parte da Zelândia, um microcontinente oculto dentro da mesma região. Portanto, pode ser que essas montanhas costumassem fazer parte da antiga Terra e estão no subsolo sob milhões de anos de ocorrências naturais. Mas ainda assim, não é muito provável. Uma teoria é que essas cadeias montanhosas subterrâneas podem ser sobras de lajes de rocha que desciam da superfície para a zona de transição do movimento das placas tectônicas. À medida que afundam, os pedaços grandes se dividem em pedaços menores, e à medida que se acumulam ao longo dos milhões de anos, eles formam o que parecem ser montanhas subterrâneas. Como o manto é a zona de reciclagem geológica, é provável que as rochas lá embaixo fizessem parte da superfície. Não são grandes pedaços de terra que ficam escondidos assim como os cães escondem ossos no jardim, mas leva muito mais tempo para esconder montanhas. Algumas partes do manto parecem ser lisas, enquanto outras nem tanto. As partes que têm um aglomerado de rochas podem conter elementos ocultos nas montanhas subterrâneas. As partes mais lisas não têm muita atividade sísmica ou vulcânica, como acontece nas partes ásperas. A melhor maneira de estudar essas paisagens subterrâneas é esperar que um terremoto ou uma erupção vulcânica aconteça. Os sismólogos podem observar o interior da Terra com scanners especiais, assim como os médicos usam ultrassom para examinar um paciente. Eles podem até ver pequenos detalhes e não apenas grandes pedaços de rochas. Um terremoto forte o suficiente pode enviar ondas de choque para o interior da Terra, mesmo através do núcleo e de volta à superfície. Dependendo de onde elas ocorrem, os sismólogos podem observar e estudar a intensidade das ondas à medida que elas se movem para frente e para trás. Em rochas lisas, as ondas podem viajar em linha reta, mas uma vez que atingem uma área áspera, as ondas tendem a se dispersar. A temperatura e a composição dos materiais podem fazer com que as ondas se movam mais rápido ou mais devagar, mas essa informação não é exatamente precisa e não contribui muito para os dados reais das montanhas subterrâneas. Assim, analisando as ondas dispersas em navios e utilizando o campo magnético da Terra, os cientistas podem descobrir tudo o que precisam saber. Mas esses estudos são apenas bons o suficiente para descobrir o interior do estado atual, e não como a Terra mudou nos últimos 4,5 bilhões de anos. No entanto, os cientistas têm certeza de que o material do manto ainda remonta ao início da formação original da Terra. A pergunta, por que não apenas cavar um buraco para o centro da Terra e ver o que está acontecendo lá embaixo, pode parecer lógica. O buraco mais profundo que os humanos cavaram até agora é o Poço Superprofundo de Kola, no Ártico Russo, que tem mais de 12 quilômetros de profundidade. Os moradores locais afirmam que podem realmente ouvir gritos vindo de baixo. Levou quase 20 anos para perfurar até onde eles chegaram, mas está literalmente apenas arranhando a superfície do que existe por baixo. Eles cavaram cerca de 1/3 da crosta, que fica a apenas 0,2% do centro da Terra. Chegar lá está além de nós, assim como tentar alcançar o Sol. Nenhum ser humano pode lidar com a quantidade de pressão lá embaixo. Descer a Fossa das Marianas, o ponto mais profundo da Terra, requer equipamento especial para suportar a imensa pressão. Vai custar uma fortuna construir essa tecnologia para nos levar ao centro do nosso planeta. Evidências de diamantes enterrados nas profundezas do Brasil mostram que tudo o que fazemos na superfície da crosta pode afetar as coisas quilômetros abaixo, mesmo em direção ao manto. Cientistas desenterraram 6 diamantes que poderiam conter pequenos grãos minerais. Essas inclusões, como são chamadas no mundo mineral, têm uma composição química que se originou nas profundezas da Terra. Diamantes típicos são formados em profundidades inferiores a 200 km no manto superior, onde é extremamente quente. A alta pressão e a temperatura de ebulição cristalizam o carbono e criam diamantes, mas os humanos não podem cavar até lá. Eles os extraem detectando onde aconteceu uma erupção vulcânica profunda que expeliu esses diamantes para a superfície. Essas erupções ocorreram há milhões de anos, quando os dinossauros governavam a Terra.
Elas atiraram os diamantes que estavam no manto e agora estão embutidos no material vulcânico resfriado. É aí que as pessoas os minam. Mas esses diamantes especiais encontrados no Brasil se originaram de um ponto muito mais profundo do que o habitual, o que pode ajudar ainda mais os cientistas a estudar as profundezas da Terra. Eles podem extrair essas inclusões e analisá-las em um laboratório para saber de onde exatamente esses minerais vêm. Em laboratório, os cientistas estudaram inclusões, cada uma com apenas 15 a 40 microns de largura, com menos de um quarto da espessura de um cabelo humano. Eles descobriram que continham muitos tipos de minerais encontrados em rochas vulcânicas na superfície. A composição de carbono do magma da superfície é muito diferente das profundas da Terra. O que é loucura é que esses diamantes com inclusões especiais só podem ser encontrados a 700 km no manto inferior. Com apenas algumas amostras deles encontradas até agora, não sabemos o que mais existe abaixo de nós. É possível que essas cadeias montanhosas subterrâneas mais altas que o Monte Everest tenham vestígios de diamantes, o que levaria as escavadeiras a desenterrar e saturar o mercado com eles. Esses diamantes são menos falhos do que os habituais e podem até vir em vários tamanhos. É possível ver diamantes tão grandes quanto um carro ou tão pequenos quanto um grão de arroz. Pode até haver novos diamantes com composições químicas diferentes das que encontramos perto da superfície. O maior diamante do mundo é o Cullinan, que cabe na palma da sua mão. Pesa cerca de meio quilo e é de 3.106 quilates. Foi encontrado em 1905 na África do Sul. Para que qualquer coisa exista na Terra, você precisa de carbono. Em poucas palavras, o ciclo do carbono é quando plantas e algas liberam dióxido de carbono na atmosfera ou se dissolvem na água através da fotossíntese. É convertido em carboidratos e armazenado como gordura. Mais tarde, o dióxido de carbono é liberado na atmosfera através da respiração, da qual as plantas se beneficiam e o ciclo continua. Os cientistas afirmam que pode até haver um ciclo de carbono no interior da Terra. A crosta oceânica tem muito sedimento de carbono que pode se misturar com as camadas superior e inferior do manto, mas ainda não há evidências suficientes para apoiar isso. Os diamantes profundos podem ser a chave para abrir essa teoria. Só o tempo dirá. Imagina uma paisagem montanhosa coberta por estradas sinuosas. Parece lindo, mas viajar por essas rotas leva tempo demais. Sabe o que fizeram na China, na província de Guizhou? Eles simplesmente explodiram a cordilheira enorme e construíram uma ponte. Mas esta não é apenas uma ponte, é uma verdadeira maravilha da engenharia. Então, vamos dar uma volta por ela. Os moradores dizem que não há um único pedaço de terra plano em Guizhou. Mais de 90% da região consiste em montanhas e colinas. Tudo isso é lindo e pitoresco, mas cria sérios problemas logísticos. Uma coisa é vir aqui como turista e curtir o visual. Outra bem diferente é morar aqui e dirigir para o trabalho todo dia. As pessoas tinham que fazer rotas longas por estradas sinuosas e encostas íngremes. Uma viagem de carro podia levar cerca de 2 horas, mas engenheiros construíram uma ponte que reduziu esse tempo de viagem para apenas 120 segundos. Eles literalmente dividiram uma montanha ao meio, criando um corte em forma de V na rocha. Depois, traçaram uma estrada pela cordilheira e a levaram a uma ponte alta sobre um cânion enorme. Toda a rota é construída com tanta precisão que os motoristas mal notam o momento em que a estrada pela montanha termina e a ponte começa. Seu comprimento total é de 9.500 pés. Isso é cerca de 1/3 da altura do Monte Everest. Mas o comprimento não é tão impressionante quanto a altura. A ponte do Cânion Huajiang é considerada a ponte mais alta do mundo. Imagine só dirigir a uma altura de cerca de 2.000 pés acima do solo. Isso é quase 6 vezes mais alto que a Estátua da Liberdade. Mas esta não é apenas uma estrada, é também uma grande atração turística. Então, o que os turistas podem fazer na ponte? Apenas caminhar e apreciar a vista? Bem, isso é apenas uma pequena parte. Há um elevador panorâmico de vidro que conecta a rodovia com a base do cânion. Você pode almoçar em um café especial de 2 andares dentro de uma das torres da ponte, com uma vista incrível. Há uma cachoeira artificial e uma passarela de vidro para pedestres na parte inferior da área de estacionamento. Mas a parte mais legal são as atividades radicais, como uma plataforma para bungee jumping. Você se prende a uma corda elástica e salta no abismo. Ah, não, obrigado.
E para os verdadeiros amantes de adrenalina, competições profissionais de base jumping também acontecem aqui. Você salta de uma altura enorme com um paraquedas ou um traje planador e voa pelo cânion a uma velocidade incrível, como um falcão. Parece incrível, e você provavelmente já quer vir aqui e postar algumas fotos. Mas como eles a construíram e quão segura ela é? Por fora, parece uma fina tira de metal suspensa a uma altura aterrorizante. Toda a estrutura é sustentada por cabos de aço e painéis com um peso total de cerca de 22 mil toneladas. Na verdade, a quantidade de aço usada para construir esta ponte é 3 vezes maior do que a usada na Torre Eiffel. Os cabos principais da ponte estão ancorados diretamente em rocha sólida, então a ponte não vai desabar. Mas se algo der errado, os construtores saberão imediatamente. Sensores de fibra óptica estão instalados dentro dos cabos. Em tempo real, eles monitoram a tensão e a expansão no aço. Isso significa que a ponte está sob observação constante. Se ventos fortes ou outros fatores causarem problemas, os engenheiros os detectarão com antecedência e resolverão o problema. Mas a parte mais impressionante é que, durante a construção, os cientistas levaram em conta todas as zonas de turbulência. Como eles conseguiram isso? Bem, existe o fenômeno chamado efeito Venturi. Quando o vento passa por um espaço estreito, como um cânion ou túnel, ele acelera. Na província de Guizhou, esse efeito é muito comum. As rajadas de vento no cânion Huadiang podem atingir velocidades comparáveis às de um trem de alta velocidade. Então, como conseguiram construir uma ponte nessas condições? Bem, antes de a construção começar, os engenheiros criaram um modelo e o testaram em um túnel de vento. Usando instrumentos especiais, estudaram as direções do vento e compilaram um mapa de fluxo de ar único que permitiu prever todas as zonas de turbulência. Com essas informações, eles passaram para a construção propriamente dita. Agora, vamos ver outra ponte impressionante na China. Esta é a ponte do rio Sidu, que atravessa o rio Sidu, obviamente. Ela foi inaugurada em 2009 e tornou-se parte de um sistema rodoviário em expansão que conecta todo o país. Claro, não é tão longa ou tão alta quanto a ponte Huazheng. Ela é sustentada por 2 torres em forma de H localizadas em ambos os lados da pista. Por causa dos cabos de suspensão que descem e sobem novamente no meio, a ponte parece, frágil. Mas não julgue pelas aparências. Os engenheiros projetaram essa estrutura para suportar uma carga de mais de 43 milhões de toneladas. Isso equivale ao peso de 430 porta-aviões enormes. Portanto, dirigir por ela é totalmente seguro. Mas você sabe qual é a parte mais legal desta ponte? Para esticar o primeiro cabo-guia de um lado ao outro em uma distância de mais de 5.000 pés, os construtores usaram um foguete. Sabe aqueles filmes de assalto onde os ladrões lançam um gancho ou um arpão para atravessar de um prédio para o outro? Os trabalhadores fizeram algo parecido aqui. Você provavelmente não sabia que pontes poderiam ser construídas dessa forma. Ok, vamos agora passar das pontes gigantes de alta tecnologia para algo muito mais simples e perigoso. Lembre-se dos desenhos e filmes sobre o Mowgli e o Tarzan. Lembra como eles se balançavam em selvas densas, subindo em cipós e árvores? Bem, você pode reviver essa experiência se viajar para Gana, onde fica a Kakun Canopy Walk. Então, esta é uma série de pontes de corda bem no meio de uma selva de verdade. 2 engenheiros canadenses e vários moradores locais criaram esta atração em 1995 para atrair turistas. À primeira vista, essas pontes parecem aquelas de cipó e madeira que você já viu em filmes de aventura. No entanto, elas são reforçadas com cabos de aço, alumínio e tábuas de madeira. E também tem redes de proteção para evitar quedas acidentais. Ainda bem, as pontes ficam penduradas em árvores a uma altura de mais de 130 pés e seu comprimento total é de cerca de 1.000 pés. Então você pode realmente se sentir como Tarzan. Enquanto isso, a ponte no El Caminito del Rei em Málaga, na Espanha, passa entre 2 penhascos. Com apenas 3 pés de largura, ela está suspensa a 328 pés acima do rio. É um caminho bem estreito. Você provavelmente vai sentir tontura durante a travessia, mas não se preocupe, a ponte é equipada com corrimãos altos. Ela foi construída originalmente para que trabalhadores de usinas hidrelétricas pudessem atravessar o terreno montanhoso. Com o tempo, tornou-se um marco local, uma ponte pequena, mas incrivelmente aconchegante e pitoresca.
Se olha para ela e imediatamente quer caminhar por esse caminho deslumbrante. Eu? Nem tanto. Eu não gosto de altura. Bem, começamos este vídeo com uma das pontes tecnologicamente mais avançadas do mundo. Vamos terminar com uma das mais perigosas e extremas. Ah, que maravilha! Chama-se Ponte Suspensa Hussaini e está localizada na região de Gilgit-Baltistan, no norte do Paquistão. Nesta área, os moradores ficavam isolados do resto do país por causa do terreno montanhoso e da falta de estradas. Os moradores mais ricos podiam viajar para cá de avião, mas para todos os outros, apenas travessias de pedestre estavam disponíveis. Depois, uma rodovia foi construída aqui, junto com várias pontes de madeira frágeis, e a mais famosa delas é a Ponte Hussaini. Se você se encontrar bem no início dela, provavelmente pensará 2 vezes antes de atravessar esse caminho. Agora ela parece bem melhor, mas no passado faltavam muitas tábuas nessa ponte e ventos fortes balançavam a estrutura de um lado para o outro. Não havia redes de segurança nem corrimãos altos. Em 2011, a ponte foi destruída pelas chuvas de monção. Depois disso, ela foi completamente reconstruída. Agora ela consiste em cabos de aço e tábuas de madeira resistentes. E por perto, há estações de tirolesa e ciclismo aéreo. O local acabou se tornando uma atração turística popular, então se você gosta de testar seus nervos e é fã de Indiana Jones, certamente irá se encantar com cada detalhe desse lugar. Eu só vou ficar olhando você. Observe essa passagem estreita entre o norte do Marrocos e a parte sul da região da Espanha. Ela é chamada de Estreito de Gibraltar. Há apenas 13 quilômetros entre os 2 continentes, Europa e África. Mas por algum motivo não há nenhuma ponte, apesar de as pessoas sonharem há séculos em conectar essas 2 regiões. Há lugares no mundo onde uma ponte sobre a água se estende por uma distância muito maior. Por exemplo, a Lake Pontchartrain Causeway, perto de Nova Orleans, nos Estados Unidos, tem 38 quilômetros de extensão, o que é 3 vezes o comprimento da ligação hipotética entre a África e a Europa. Ela está listada no Guinness Book como a mais longa ponte contínua que passa sobre a água. Consiste em 2 estruturas paralelas e conecta a área urbana de Nova Orleans e pequenos povoados ao norte do Lago Pontchartrain. 9.000 estacas de concreto sustentam mais de 1.000 decks acima da água. Essa estrutura de grande escala foi construída em meados do século XX. Foram necessários apenas 14 meses desde o início da obra até sua conclusão. Os engenheiros americanos criaram uma tecnologia exclusiva para fixar as estacas de concreto na base da ponte, que ainda está funcionando. Então, qual é o problema de construir uma mais curta para conectar a África e a Europa? Vamos primeiro descobrir o valor da ponte de 13 quilômetros que poderia conectar os 2 continentes e o motivo pelo qual todos estão falando sobre ela. De fato, o preço seria enorme. Diamantes, petróleo, minerais. A África está repleta de materiais valiosos e a Europa está feliz em comprar essas coisas. Essa ligação teórica poderia permitir que as pessoas transportassem coisas para o comércio de forma rápida e confortável. Mas, atualmente, essa troca de mercadorias só é possível graças a aviões e navios de carga, e os voos são extremamente caros devido ao alto preço do combustível. Além disso, as viagens aéreas costumam atrasar por causa do mau tempo, há longos procedimentos alfandegários e transporte do aeroporto até o destino. Os navios também podem ser um problema. A área estreita do Mar Mediterrâneo, onde os 2 continentes estão mais próximos um do outro, é um local perigoso por causa das tempestades e das fortes correntes. O transporte de seus diamantes é altamente dependente das condições climáticas. A segunda vantagem dessa ponte seria a criação de dezenas de milhares de empregos. Pessoas da Europa e da África construiriam hotéis, portos, parques e até mesmo pequenas cidades umas para as outras. As partes costeiras de ambos os continentes se tornariam um novo centro econômico. E imagine o volume de investimentos que esses lugares atrairiam. A Europa e a África estariam mais próximas do que nunca. Você poderia ir de carro de uma cidade espanhola até um parque de safari no norte do Marrocos, comprar chá marroquino, óleo de argan e voltar para casa à noite. Ou pegar um trem de alta velocidade para atravessar o belo Mar Mediterrâneo. As pessoas abririam centenas de restaurantes, parques de diversões, shopping centers e um museu ao lado dessa ponte. Mas, infelizmente, é impossível construí-la, pelo menos até o momento. E aqui está o motivo. O principal problema é o próprio Estreito de Gibraltar, por causa de suas fortes correntes e atividade sísmica.
Como é possível iniciar uma construção em grande escala se, em alguns dias, um terremoto subaquático pode provocar ondas gigantes e levar todos os navios para debaixo d'água? Mesmo que se faça uma ponte, as rápidas correntes de água que mudam constantemente de direção podem sacudir toda a estrutura e rasgar as partes de conexão. A ligação sobre o Estreito de Gibraltar deve ter um sistema forte e robusto que resista à atividade sísmica. São necessários enormes recursos para criar algo tão complexo. Apesar da perigosa passagem entre os dois continentes, este continua sendo um dos pontos mais movimentados do mundo. É o único lugar no planeta que conecta o Mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico. Cerca de 300 navios passam por essa área todos os dias. Não apenas os mercantes, mas também os de pesca e barcos de turismo. Não há muitos lugares no mundo onde você possa observar baleias saindo da água. Não só as pessoas, mas também as criaturas marinhas costumam visitar essa passagem devido às peculiaridades das correntes marítimas. Mas falaremos sobre isso mais tarde. Outro problema é a profundidade do estreito. Em palavras simples, qualquer estrutura sobre a água é construída sobre longas estacas metálicas. Os encarregados e engenheiros as cravam no fundo do mar e as utilizam como base de sustentação para toda a obra. Mas instalar essas estacas com firmeza suficiente é uma tarefa difícil devido ao leito marinho irregular. O fundo do mar tem uma paisagem geológica única, irregularidades e diferentes densidades da rocha terrestre. Há também recifes, rochas e poços. Qualquer leito marinho exige estudos geológicos abrangentes antes da instalação das estacas. No entanto, o fundo do Estreito de Gibraltar é especialmente difícil devido à sua profundidade, cerca de 915 metros. É um dos estreitos mais profundos de todo o mundo. Imagine só, seria preciso ter a altura de 10 estátuas da Liberdade para alcançar a superfície da água a partir do fundo do estreito. Que tipo de estacas devem ser usadas para sustentar a estrutura inteira? Muito provavelmente, uma pilha terá de consistir em várias partes conectadas em uma grande haste de metal. E não se esqueça da atividade sísmica. Digamos que você tenha instalado estacas perfeitamente resistentes, mas no dia seguinte ocorre um terremoto que destrói toda a estrutura. E uma forte correnteza está levando as fortificações por todo o mar Mediterrâneo. O terceiro problema é o mais importante, pois diz respeito à vida marinha. O Estreito de Gibraltar tem um alto teor de sal. Esse elemento natural torna a água mais pesada e a faz descer até o fundo da profunda bacia do Mediterrâneo. Em seguida, essa água salgada empurra a fria do fundo do mar para o Oceano Atlântico. Essas mudanças na densidade, bem como as correntes rápidas, criam vórtices e turbulência no mar. É como um caldeirão furioso de água fria que eleva uma grande quantidade de nutrientes para a superfície. As cavidades e colinas do Estreito de Gibraltar são preenchidas com diferentes substâncias e luz solar, o que cria condições ideais para a formação de fitoplâncton. Baleias, golfinhos e outras criaturas marinhas adoram essa iguaria. É por isso que você pode ver 7 espécies de baleias e golfinhos nesse local. O que pode acontecer com o fitoplâncton após o início da construção intercontinental? Dióxido de carbono, pedra britada, toneladas de poeira e cinzas, queda de restos de materiais. Tudo poderia poluir significativamente o meio ambiente. Sem o fitoplâncton, muitos peixes seriam extintos. Sem eles, milhares de pescadores não conseguiriam obter alimentos e ganhar dinheiro. E mesmo que a ponte fosse construída, os carros e trens continuariam a poluir o ar e a água. O rompimento do delicado equilíbrio nesse estreito pode levar a desastres ambientais de grande escala. Os golfinhos e as baleias podem sair para procurar alimento em outro lugar e, assim, tirar recursos de outros habitantes marinhos. Como um efeito dominó, um problema pode se seguir a outro. E tudo isso por causa de uma ponte. Em 2007, o Ministério de Proteção Ambiental da Espanha introduziu limites de velocidade para todos os navios que navegavam pelo estreito a fim de não perturbar o delicado equilíbrio da natureza. No início do século XX, um engenheiro francês propôs um projeto de uma ponte que foi rejeitado por ser muito complicado e caro. As pessoas também tentaram desenvolver um túnel de 37 quilômetros de comprimento, mas o plano também enfrentou dificuldades financeiras e técnicas. As pessoas ainda estão sonhando com uma ligação sobre o Estreito de Gibraltar. Talvez, no futuro, quando desenvolvermos tecnologias mais legais, possamos construir essa coisa. A propósito, nem sempre houve água entre essas duas regiões. Em um passado distante, os dois continentes estavam conectados,
todo o mar Mediterrâneo ao que restou do mar de Tétis, que existia durante a era dos dinossauros. Em seguida, as placas da África e da Índia colidiram com a da Eurásia e o mar de Tétis desapareceu completamente. Em seu lugar, formou-se uma ligação de terra que separou o mar Mediterrâneo do oceano. Sem acesso à água, o mar secou há cerca de 6 milhões de anos. Porém, quando a conexão se desfez, a água começou a encher a piscina seca. Durante dezenas de milhares de anos, a placa estreita afundou cada vez mais e o mar Mediterrâneo acabou atingindo o nível de água atual. 80% do que está no fundo dos oceanos do mundo permanece escondido até hoje. Isso porque o oceano cobre 70% da superfície do planeta e só temos acesso a uma pequena parte dele. Podemos ver claramente cerca de 5 quilômetros de profundidade oceano adentro. Então não é surpresa que nossas descobertas mais recentes quando se trata de vida selvagem venham de lá. Quero dizer, há muito o que explorar, como esta nova espécie de tubarão chamada de Squalus clarkei. Ou o animal mais longo já encontrado, uma água-viva de 47 metros de comprimento, que acabamos de encontrar no início deste ano na Austrália. Em algum lugar nos mares Ártico e Antártico, um fenômeno estranho acontece que, no mínimo, deixa as pessoas confusas. É chamado de flores de gelo, mas não são plantas, apenas cristais de gelo. A geada se acumula nas plantas de caule longo que, por sua vez, conseguem quebrar a camada fina na superfície do gelo marinho jovem. No entanto, as flores de gelo não são feitas apenas de água. Elas têm uma variedade de micro-organismos em seu interior, o que faz delas um pequeno ecossistema temporário. Não temos vulcões apenas na superfície visível da Terra. Vulcões submarinos também perturbam a vida selvagem ao seu redor. Se os dados que temos até agora estiverem corretos, o oceano tem os sistemas vulcânicos mais produtivos da Terra, a maioria deles estando em média 2.600 metros abaixo da superfície da água. Maelstrom, um redemoinho poderoso e perigoso, é fonte de pesadelos para os marítimos até hoje. Um turbilhão desses tem um tamanho e força extraordinários. É tão poderoso que pode colocar navios ainda maiores em sérias dificuldades. Um dos mais famosos turbilhões se chama Naruto e está localizado perto da ilha Awase. Suas marés variam entre 13 e 19 km por hora 2 vezes por dia, o que as deixa entre as mais rápidas do mundo. O naufrágio do Titanic é o evento histórico que tornou os icebergs famosos, certo? Bom, às vezes esses icebergs até têm listras coloridas. Elas podem ser marrons, pretas, verdes, amarelas e azuis. Obviamente, eles são chamados de icebergs listrados e obtêm suas cores por várias razões naturais. Como os azuis, por exemplo, que aparecem quando o gelo derrete e congela muito rapidamente. Se houver listras verdes no iceberg, isso provavelmente significa que ele tem algumas algas presas em algum lugar. Os tons terrosos, como marrom, amarelo ou preto, têm outras coisas a culpar, como os sedimentos que a água do mar capta antes de congelar. Em março de 2019, os cientistas se depararam com um dos fenômenos mais desconcertantes já encontrados no mar. Durante a exploração de um dos vulcões subaquáticos, notaram o que parecia um pequeno lago que estava de cabeça para baixo. Estava a pelo menos 1.900 metros abaixo do nível do mar. Se você acha que isso não faz sentido, bom, é porque não é real. Acontece que não era nada mais do que uma ilusão de ótica gerada pelo líquido nessas piscinas de cabeça para baixo. Alcançam temperaturas de até 160 graus Celsius e são feitos de alguns produtos químicos agressivos como o enxofre e metais, o que torna a ilusão possível. A maior cachoeira do mundo também está escondida em segurança debaixo d'água. Está localizada abaixo do Estreito da Dinamarca, uma porção de água que fica entre a Islândia e a Groenlândia. Se de repente você desenvolver brânquias, mergulhar lá e conseguir respirar confortavelmente debaixo d'água, poderá ver uma série de cachoeiras que começam a 610 metros abaixo da superfície, mas depois caem para uma profundidade de 3.050 metros. Em 2011, caçadores de tesouros suecos descobriram um objeto no fundo do Mar Báltico que descreveram como estranho e misterioso. É de forma oval, com formações incomuns de escadas. O chefe da equipe que fez a descoberta supôs que deveria ter sido construído há dezenas de milhares de anos, mesmo antes da Idade do Gelo, e poderia ter feito parte da cidade subaquática de Atlântida. Especialistas que analisaram o objeto acreditam que é um depósito glacial regular ou alguma outra formação natural, mas ainda não tem certeza. O Mar Negro não é chamado assim sem motivo.
localizado na extremidade sudeste da Europa, tem até fumaça do mar, que é basicamente vapor saindo da superfície do mar. Isso acontece por causa da umidade da água oceânica, que neutraliza o vento mais frio que sopra na superfície, criando esse fenômeno semelhante ao vapor. Se você verificar a superfície do oceano durante o pôr e o nascer do sol, poderá ter a sorte de ver flashes verdes. No entanto, terá que prestar atenção, porque duram apenas alguns segundos. Eles acontecem devido ao efeito prismático natural da atmosfera terrestre. Durante o poente e o nascente, a luz que emerge do Sol diverge em várias cores, um processo que faz parecer que um flash verde é emitido pela água. Marés vermelhas acontecem muitas vezes, e embora não haja necessidade de entrar em pânico ao ver uma delas, ainda é necessário ter cuidado. O termo técnico para esse fenômeno é florescimento de algas. Ele acontece quando há rápido crescimento ou floração de algas nas águas oceânicas. Devido aos produtos químicos que essas algas contêm, elas podem ser um problema para aves, animais e até humanos. Portanto, não vá logo pulando na água se por acaso vir esse fenômeno. Polvos e lulas têm um traço especial que os diferencia de outras criaturas marinhas. Eles têm 3 corações. O Dia dos Namorados deve ser muito especial para eles. Isso não necessariamente os torna mais românticos, mas eles precisam desses 3 corações para funcionar corretamente. Eles têm um coração importante que ajuda na circulação por todo o corpo e 2 branquiais que são responsáveis por bombear perto de suas brânquias. Com 3 corações e 8 braços, quando o polvo te abraçar, você saberá que ele é muito sincero. Com base em um estudo publicado em 2013, os golfinhos têm nomes uns para os outros. Particularmente golfinhos nariz de garrafa, que têm seus próprios assobios especiais, assim como os nomes humanos. Eles não apenas desenvolvem esse tipo de assobio para se apresentar a outros golfinhos, mas também podem aprender outros nomes para que possam se comunicar melhor uns com os outros. Nas profundezas do Oceano Pacífico, há uma misteriosa baleia cantante que os cientistas ainda não entenderam completamente. Eles a chamam de a baleia mais solitária, porque emite sons em um tom muito mais alto do que qualquer outra baleia azul que já encontramos. No entanto, ninguém nunca a viu, então os pesquisadores acreditam que sua estranha melodia possa estar impedindo que ela realmente encontre um parceiro. As baleias azuis padrão têm sua própria peculiaridade. Seu coração tem mais de 1,5 metros de comprimento. Também tem cerca de 1,20 metros de largura e pode pesar mais de 180 quilos. Só para dar uma ideia melhor, o seu coração é mais ou menos do tamanho do seu punho, um pouquinho menor. Não que já não estejamos um pouco intimidados por criaturas marinhas, mas só para você saber, os tubarões às vezes podem ter milhares de dentes. E não apenas 1.000 ou 2.000, até 30.000 dentes ao longo da vida, para ser mais preciso. Sim, eu não gostaria de ver a conta do dentista de um tubarão. Os cientistas ainda precisam identificar uma criatura na Terra que possa realmente viver para sempre, mas parece que isso está prestes a mudar. Uma pequena água-viva que é ainda menor do que a unha do seu mindinho parece ser a personificação viva de Benjamin Button. Isso porque ela tem a capacidade de voltar a um estágio de desenvolvimento anterior sempre que estiver em perigo ou com muita fome e sem alimento. Não é surpresa que ela tenha ganhado o apelido de a água-viva imortal. Conhecemos essa espécie há centenas de anos, mas somente na década de 1990 descobrimos suas características únicas. Ainda não temos certeza de como ela é capaz de produzir células que regridem e crescem, mas elas podem manter um segredo que pode ajudar nos avanços na medicina para animais e humanos. Um estranho lago surgiu na Índia 52 mil anos atrás. Ele se formou literalmente no meio do nada. Foi numa quarta-feira. Brincadeiras à parte, por dezenas de milhares de anos, as pessoas inventaram as mais variadas histórias assustadoras sobre esse lago. Alguns moradores do local acham que o fundo do lago esconde um portão para o mundo dos mortos, mas tudo não passa de lendas. O real motivo para o surgimento do Lago Lonar é ainda mais surpreendente. No começo, cientistas tinham certeza de que o lago era uma cratera antiga de um vulcão extinto há muito tempo. Ele fica em um campo de basalto composto por rochas vulcânicas de 65 milhões de anos. Mas aí, geólogos conduziram uma análise detalhada do solo e da água e descobriram que o Lago Lonar tinha origem espacial. Geólogos encontraram um vidro diferente dentro do lago, que se forma apenas com grandes impactos e liberação de energia. 52 mil anos atrás, um meteorito gigante, pesando 2 milhões de toneladas, caiu naquele lugar. Ele era quase 6 vezes mais pesado que o edifício Empire State nos Estados Unidos.
O poder do choque foi tão grande que a rocha vulcânica derreteu e se transformou em vidro. Talvez o fundo desse lago ainda contenha partículas desse meteorito gigante que voou em nossa direção vindo das profundezas do espaço. Ok, então temos um lago que foi criado por um objeto espacial há mais de 50 mil anos. Mas isso não é o mais estranho sobre esse corpo d'água. Em 2020, moradores locais perceberam que o lunar tinha ficado rosa. Em poucos dias, a água salgada mudou misteriosamente de cor. Biólogos e geólogos pegaram amostras da água e as levaram imediatamente para centros de pesquisa científica. Uma análise detalhada mostrou que a água continha um nível elevado de determinados micróbios. Eles se acumulam sobre a superfície e liberam um pigmento rosado. Pouco depois, esses micróbios se acomodaram no fundo e o lago se tornou transparente de novo. As chuvas também ajudaram a água a voltar para sua cor original. Esses micróbios colorem o lago e tornam a plumagem dos flamingos ainda mais rosada. As aves pegam comida do lago lunar e acabam absorvendo essas bactérias cor-de-rosa. Agora, esse lago é um ponto turístico famoso, mas essa não é a única coisa que pode te surpreender na Índia. Nossa próxima parada é em um vilarejo com cerca de 2.600 habitantes, localizado em uma floresta tropical quente. Os moradores daqui são muito hospitaleiros. Eles acolhem não só turistas, mas também um dos répteis mais venenosos do planeta. As cobras reais rastejam dentro de quase todas as casas deste vilarejo. Os moradores ficam felizes em vê-las, como se fossem bichos de estimação. As pessoas compartilham água e comida com esses animais. Elas até reservam um cantinho em casa para os répteis, para que possam descansar do sol escaldante. Oh. As cobras rastejam dentro de casas, escolas e sobre as ruas. Aqui, humanos e répteis estão acostumados uns com os outros e se sentem em segurança. Nunca houve nenhum caso de ataque de cobras no vilarejo. Esse é o único lugar do mundo onde esses répteis venenosos vivem em harmonia com os humanos. Imagine uma cidade formada por muitos vilarejos. Todos os moradores trabalham com agricultura. Eles sabem como extrair água de rochas terrestres e sabem barganhar. A cidade tem prosperado por vários séculos e as pessoas vivem felizes. Mas um dia, tudo muda. Todos os moradores arrumam suas coisas às pressas e saem correndo de suas casas. No dia seguinte, a cidade amanhece abandonada. Essa é uma história verídica que aconteceu no estado do Rajastão em 1825. E até hoje, ninguém sabe por que as pessoas desapareceram de lá. A versão mais popular diz que um governante local muito cruel recolhia impostos abusivos dos moradores. Aí, ele se apaixonou pela filha do chefe da cidade e ameaçou recolher taxas ainda maiores caso a jovem se recusasse a casar com ele. Então, os moradores decidiram apoiar a moça e seu pai, saindo de suas casas em um único dia. A cidade ainda está vazia, mas os moradores das cidades próximas têm medo de se aproximar. Nossa próxima parada é no estado de Maharashtra. Há uma pequena vila lá com pessoas muito otimistas. Elas vão a lojas, cafeterias, escolas e bancos. Tudo ali parece ser bastante comum, então nem dá para notar o que esse lugar tem de especial. Mas espere só até a noite chegar. As pessoas vão dormir e ninguém tranca sua casa. Não há fechaduras na vila. A porta de qualquer casa está sempre aberta. Os proprietários deixam lojas, cafeterias e bibliotecas abertas. Quando vão trabalhar, não trancam as portas. Eles não escondem dinheiro nem joias. O motivo disso é a ausência total de ladrões. Os habitantes têm certeza de que qualquer pessoa estará muito encrencada caso resolva roubar. Reza a lenda que, 300 anos atrás, após chuvas e enchentes prolongadas, uma grande laje de pedra preta surgiu no centro da vila. Essa laje simbolizava a criatura mítica indiana que vigiava os moradores. Em determinado momento, as pessoas pararam de trancar suas casas, pois sabiam que ninguém seria capaz de cometer um delito sob a vigilância dessa criatura. Em 2015, uma delegacia de polícia foi aberta lá, mas quase ninguém denunciou alguma ocorrência desde então. O prédio nem tem portas, pois a polícia não tem nenhum preso. Outro lugar fantástico na Índia é uma vila chamada Hongdoi, que fica no estado de Assam. Centenas de moradores se preparam para uma celebração inusitada de vez em quando. Eles organizam uma magnífica cerimônia de casamento, onde põem a mesa, se vestem com roupas elegantes e trazem presentes. E tudo isso para os recém-casados. Mas em vez de pessoas, são os sapos que se casam aqui. Os moradores promovem casamentos para sapos selvagens para chamar a chuva. O mais incrível é que a cerimônia se parece mesmo com um casamento de verdade. A diversão pode durar um dia inteiro, até tarde da noite. Existe uma ilha perigosa e inacessível na Índia.
Ela fica na Baía de Bengala e se chama Sentinela do Norte. É um pequeno pedaço de terra que parece um paraíso tropical, mas não dá para chegar lá. Desde 1956, ninguém pode viajar para esse lugar. A guarda costeira está sempre navegando ao redor e patrulhando a região. O motivo da proibição é a tribo Sentinela. Essa tribo vive isolada do mundo inteiro. Eles não conhecem as tecnologias modernas, a internet, nem a televisão. Durante séculos, os sentineleses viveram sozinhos, afastados da civilização, e os indianos querem que tudo continue assim. Qualquer pessoa que se aproximar da ilha é recebido pela tribo com uma enxurrada de lanças e flechas. E não importa se você chegou de barco ou de helicóptero. Outro motivo para a proibição de turistas é o sistema imunológico dos sentineleses. A guarda costeira está tentando proteger a tribo de possíveis doenças e infecções que os forasteiros possam trazer consigo. Os moradores locais não têm imunidade para resistir a uma gripe ou um simples resfriado. Eles nem sabem o que é isso. Outra coisa, há recifes de corais e calcário ao redor da ilha, que dificulta a passagem de embarcações maiores. Apesar de todas as proibições, muitas pessoas tentaram entrar na ilha. Em 1880, um oficial descobriu a ilha acidentalmente. Ele desembarcou e encontrou um solo rico e ideal para cultivar coqueiros. O oficial também viu várias cabanas na ilha, mas não se atreveu a se aproximar delas. Exploradores e viajantes já presentearam os integrantes da tribo com peixes muitas vezes. Eles aceitaram, pediram mais, mas ainda não os deixaram se aproximar de suas casas. Também foi desafiador fazer amizade com a tribo, pois eles se comunicam através de um dos idiomas mais difíceis de aprender no mundo. Cientistas e linguistas vêm estudando esse idioma há décadas. No fim do século XX, forasteiros fizeram um progresso na construção de uma conexão com a tribo. Em 1991, uma equipe de antropólogos convidou os moradores da ilha para entrarem em um navio grande. Eles deram sacos de coco para os membros da tribo. Será que foi assim que a expressão ficar a ver navios surgiu? Talvez não. Bem, acho que é melhor deixar essa tribo em paz, não é mesmo? Em 1945, 5 aeronaves TBF Avenger voaram para um exercício de treinamento de rotina ao redor do Triângulo das Bermudas. No meio da prática, os aviões foram atingidos por uma chuva intensa e ventos fortes, apesar da previsão de tempo, claro. Os pilotos ficaram extremamente desorientados e ligaram para a base para informar que seus equipamentos de navegação haviam parado de funcionar. A última coisa que a central ouviu foi: quando o combustível do primeiro avião cair abaixo de 10 galões, todos cairemos juntos. Então, estática. Os 5 aviões e seus 14 tripulantes nunca mais foram vistos ou ouvidos. Em sua primeira viagem ao Novo Mundo, em 1492, Cristóvão Colombo navegou pelo Triângulo das Bermudas. Ele relatou que uma noite, quando estava no convés da caravela, notou à distância uma luz gigante, diferente de tudo que já havia visto antes. O explorador olhou para a bússola em busca de direção e as leituras estavam oscilando. Você deve ter notado que o Triângulo das Bermudas não aparece em nenhum mapa do mundo. Isso ocorre porque as instituições oficiais se recusam a reconhecer que a área realmente existe. Uma teoria popular sugere que as ondas traiçoeiras são responsáveis pelos muitos desaparecimentos. O nome dado pelos cientistas para as ondas de tempestade extremas é vagalhões. Eles ocorrem quando diferentes padrões climáticos acontecem ao mesmo tempo e causam essas ondas gigantes e inesperadas. Testemunhas dizem que elas parecem gigantescas paredes de água e podem explicar por que os navios afundam rápido e sem deixar rastros. O Triângulo das Bermudas é um lugar com um clima bastante intenso e inesperado. Tempestades se acumulam rapidamente e de forma imprevisível e desaparecem logo depois. Se você piscar, pode perdê-las. Isso poderia explicar por que poucos sinais de socorro são emitidos. Pilotos e marinheiros nem viram uma tempestade chegando. Ninguém sabe exatamente quantos navios e aviões desapareceram no Triângulo das Bermudas. A estimativa é de 50 embarcações e 20 aeronaves. Na maioria das vezes, os sumiços ficaram sem explicação e nenhum destroço foi deixado para trás. Outra teoria bizarra que tenta resolver o mistério do Triângulo das Bermudas vem de Charles Berlitz. Ele insiste que a área abriga a cidade perdida de Atlântida.
Os barcos e os aviões desaparecidos, além dos equipamentos com defeito, segundo ele, foram todos causados por raios de energia emitidos por cristais de energia especiais que alimentam a Atlântida. Embora isso pareça bobo, a teoria de Berlitz foi convincente o suficiente para que mais de 20 milhões de pessoas comprassem seu livro em todo o mundo. No ano de 1800, um grande veleiro chamado USS Pickering partiu dos Estados Unidos a caminho das Índias Ocidentais. Ele navegou para o Triângulo das Bermudas junto com sua tripulação de 90 homens e nunca mais se ouviu falar dele. Este foi o primeiro barco confirmado a desaparecer no Triângulo das Bermudas. Acredita-se que foi levado por uma tempestade, mas como nenhum destroço foi encontrado, nunca saberemos com certeza. Quando os aviões TBF Avenger sumiram, uma operação de busca maciça foi realizada. Barcos e aviões vasculharam o Triângulo das Bermudas em busca de sinais da aeronave. Um deles era um aerobarco, PBM-5 Mariner, que decolou às 7h27 da noite e chamou uma mensagem de rádio de rotina 3 minutos depois. Depois, nunca mais se ouviu falar dele. Nenhum vestígio foi achado do aerobarco de resgate ou das 5 aeronaves Avenger. Uma enorme investigação foi lançada sobre o desaparecimento de toda essa frota, mas nada foi descoberto. Essa área específica do oceano é uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo. Alguns céticos acreditam que esse fato resolve o mistério. Estatisticamente, quanto mais movimentada a área, maior a frequência de acidentes e desaparecimentos. Embora isso faça sentido, não é a frequência de sumiços que é responsável pelo mistério do Triângulo das Bermudas. É a falta de explicação ou os destroços encontrados. No fundo do oceano, organismos em decomposição liberam grandes concentrações de gás metano que fica preso sob a água. Esse gás pode se acumular até, bum, explodir. Ele sobe à superfície e entra em erupção. Se um barco estivesse na área de uma dessas explosões, a água se tornaria muito mais densa e faria com que ele afundasse rapidamente e sem aviso prévio. Os cientistas acreditam que esta pode ser a causa dos muitos desaparecimentos no Triângulo das Bermudas. Embora essa teoria faça muito sentido, não parece muito provável. O Serviço Geológico dos Estados Unidos afirmou que não é provável que grandes liberações de gás tenham ocorrido nesta área nos últimos 15 mil anos. O fundo do oceano é feito de rochas contendo muita magnetita. É mais tipo ferro. Os campos magnéticos reagem à alta concentração de magnetita ali, o que pode iniciar uma espécie de conflito. Muitas vezes, isso pode levar a várias anomalias climáticas e, como resultado, a problemas de navegação. E, naturalmente, quaisquer mudanças no solo oceânico ou nos campos magnéticos da Terra influenciam muito o Triângulo das Bermudas. Como o campo magnético está em constante movimento, também pode estar levando o Triângulo das Bermudas com ele. Agora que as pessoas sabem onde fica o local, é fácil evitá-lo. Supostamente, ele se move para o leste junto com os polos magnéticos, mas os cientistas ainda não conseguem responder onde exatamente estará em alguns anos. Algumas pessoas atribuem todos os desastres à atividade paranormal extraterrestre. Outras supõem que tudo se trata de fenômenos naturais furiosos. Há outro triângulo no Lago Michigan. Assim como o que fica perto das Bermudas, o de Michigan tem uma reputação sombria por alguns desaparecimentos. O primeiro foi registrado em 1679. Um grande navio, um dos maiores da época, partiu em expedição, mas depois de entrar no sinistro triângulo, nunca mais voltou. Muito mais tarde, uma aeronave desapareceu ali. O céu geralmente é muito claro na região, mas em 1883, algumas pessoas testemunharam coisas anormais por lá. Algumas afirmam ter visto grandes blocos de gelo caindo, e a tripulação até conseguiu pegar um como uma prova concreta. Enquanto isso, existe uma área misteriosa do Oceano Pacífico, outro triângulo sinistro. Na costa sul do Japão, não muito longe de Tóquio, há um mar onde muitas embarcações encontraram seu destino, desaparecendo sem deixar rastro. O lugar é chamado de Triângulo do Dragão. Alguns cientistas acreditam que a causa das anomalias sejam as mudanças ambientais. Também há uma concentração muito alta de hidratos de metano no fundo do oceano, na área do Triângulo do Pacífico.
Você está se desviando do seu curso original e navegando na direção errada, ao Mar do Caribe, perto do Triângulo, salpicado de pequenas ilhas. O fundo do mar aqui não é profundo. O navio pode entrar em águas rasas. E agora ele está encalhando em um banco de areia e você não tem ideia de onde está. Se isso fosse no século XXI, o capitão seria capaz de chegar à costa usando GPS e outros meios de navegação modernos. Mas o mais interessante é que a bússola funcionaria corretamente desta vez, já que o Polo Norte magnético já não coincide com o verdadeiro há muito tempo no território do Triângulo das Bermudas. A linha agônica está em algum lugar longe daqui. Não há problemas com a navegação agora, mas por alguma razão, é aqui que as embarcações desaparecem. Aliás, não só aqui. Em todo o Oceano Atlântico, há áreas onde muitas outras sumiram. O Triângulo das Bermudas nem está no top 10 desses locais. Uma das principais razões pelas quais muitos barcos se perdem é que uma das rotas marítimas mais populares do Atlântico passa pelo Triângulo das Bermudas. E quanto mais tráfego em um lugar, mais naufrágios. Simples probabilidade. Então, só começa a ficar estranho. Outras teorias dizem que há uma fenda espaço-tempo na região. Navios e aviões caem nessa fenda e acabam no passado ou no futuro. Mas não há uma única prova desse mito, nem razão para pensar que a fenda está escondida em algum lugar aqui. A base de uma civilização extraterrestre está localizada no Triângulo das Bermudas. Visitantes de outras galáxias roubam embarcações marítimas e a tripulação, para que ninguém encontre os destroços. Esse também é um mito popular que não tem base científica. O Kraken vive em algum lugar no Triângulo. É uma lula enorme que afunda barcos e também é uma lenda que os marinheiros contam uns aos outros. No entanto, lulas gigantes vivem nas profundezas do oceano. Elas podem crescer até o tamanho de meio vagão de trem, mas nenhum caso foi registrado em que afundassem uma grande embarcação. E na área do Triângulo das Bermudas, elas nunca foram vistas. As pessoas no passado não sabiam da existência dessas criaturas. Então, quando as viram pela primeira vez, as descreveram como monstros enormes e terríveis. Lulas gigantes são alguns dos animais mais ariscos da Terra, e os cientistas tiveram que usar equipamentos de sonar para encontrá-los. Eles não gostam de sair das profundezas escuras e provavelmente têm medo do som de qualquer navio. Então, isso deve detonar a teoria da lula como suspeita. Você vem para a ensolarada Califórnia e faz uma caminhada nas montanhas de Santa Lucia. Lá tem uma sensação estranha e desagradável, como se alguém tivesse te observando. Você olha em volta, mas não vê ninguém. É quando olha para o topo de uma montanha distante à sua frente e seu coração pula. Lá em cima você pode ver o contorno de uma figura humanoide gigante. Braços estendidos com um magnífico arco-íris completo ao redor. Esta figura misteriosa está vestida de preto. Você não consegue notar nenhuma expressão facial ou detalhe, mas pode vê-la se movendo. De repente, desaparece bem diante dos seus olhos. Parabéns! Você acabou de testemunhar os Dark Watchers, um fenômeno que tem aterrorizado quem faz trilhas nas montanhas da Califórnia há mais de 300 anos. Mesmo agora, os cientistas não sabem dar uma explicação exata para esta aparição misteriosa. O que sabemos é que é completamente natural, provavelmente. Uma teoria afirma que as silhuetas não existem. O cérebro humano apenas pensa em imagens criadas pelas sombras lançadas pelas nuvens nas montanhas. Ao longo dos séculos, as pessoas compartilham histórias sobre essa lenda e suas mentes começam a mostrá-la, construindo imagens reconhecíveis. O mesmo pode acontecer com você, como quando você vê os contornos de um rosto humano em um pedaço queimado de torrada ou a forma de um cachorro em uma nuvem passageira. A explicação científica mais aceita é o que é chamado espectro de Broken. É quando a luz do sol é dobrada por gotas de neblina ou nuvens. Isso explica o arco-íris em torno dessas figuras. Quanto à sombra, é apenas a sua própria sombra esticada e projetada nas montanhas à sua frente. Afinal, essas figuras geralmente aparecem quando o sol está atrás da pessoa que a viu. Natural ou não, as figuras misteriosas que desaparecem são de arrepiar. Então vamos para a Antártica. Neve, gelo e mais sol ofuscante. Sim, é um deserto também. A luz está quase cegando. Você aperta os olhos e, à distância, vê algo vermelho saindo do meio do branco sem fim ao redor.
À medida que você se aproxima, percebe que é uma cachoeira, uma sinistra cascata vermelha fluindo da geleira. Gotas voam em todas as direções e mancham a neve branca. Não se preocupe, essas cachoeiras de sangue não são nada disso. Milhões de anos atrás, uma geleira se formou sobre uma lagoa e bloqueou o acesso à luz solar, calor e oxigênio. Então a lagoa conseguiu romper a geleira com um pouco de água. Quando essa água salgada com altos níveis de ferro encontra oxigênio, cria essa cor de ferrugem escarlate. Esta é a única cachoeira desse tipo no mundo. Assim que você chega ao deserto do Namibe, imediatamente percebe algo muito estranho. Polvilhados entre as pastagens secas estão círculos quase perfeitos de terra onde nada cresce. Essas bolas enormes são chamadas de círculos de fadas. E você adivinhou, ninguém realmente sabe a causa. O provável culpado são cupins comendo a grama ao redor de sua colônia subterrânea. Isso também poderia explicar os diferentes tamanhos dos círculos. Os insetos continuam a comer à medida que a colônia se expande para fora. Mas eles param antes de invadir uma colônia vizinha. Isso é o que eu chamo de boa vizinhança. As manchas onde você vê grama mostram uma espécie de limite que separa diferentes populações de cupins. Essa é a teoria. Descendo para o Lago Hillier, na Austrália. Seus olhos não estão te enganando. Sim, esse lago é mesmo rosa chiclete. E é perfeitamente seguro nadar nele. A Poça Rosa Gigante é um lago salgado e não é a única desse tipo no mundo. Os lagos salgados são rosados por causa de um tipo de alga e outros micro-organismos que vivem neles. Eles produzem um pigmento vermelho para se protegerem do sol. O que é único no Lago Hillier, no entanto, é que a água ainda é rosa, mesmo que você a coloque em um copo. E permanece rosa brilhante durante o ano todo. O mesmo não pode ser dito sobre outros lagos cor-de-rosa. Sudeste Asiático. Você vê uma árvore que parece que alguém derramou tinta nela. Mas o eucalipto arco-íris foi pintado pela natureza. Sua casca incomum muda de cor ao longo do tempo, como um caleidoscópio. Começa como um tom verde brilhante, depois vermelho, laranja, roxo e por fim marrom. Aí o ciclo colorido começa de novo. A chuva de sangue parece mais aterrorizante do que qualquer filme de terror. Mas na realidade não há nada de estranho ou natural sobre esse fenômeno climático. Tem registros dessas chuvas escarlates desde os tempos da Roma Antiga. Às vezes, ventos fortes levantam poeira vermelha para a atmosfera e a levam para muito, muito longe, para outra galáxia, só que não. No final, essa poeira se mistura com nuvens, o que colore a chuva. Por sinal, a poeira das minas de carvão pode tornar a chuva preta. O pólen é responsável pelas chuvas amarelas, e alguns outros tipos de poeira podem deixar a água da chuva branca. Em 2009, as pessoas em Ishikawa, Japão, viram um tipo de chuva que ninguém jamais tinha visto antes, uma chuva de girinos. A primeira razão foi que o vento naquele dia era tão forte que levantou e carregou os girinos rapidamente. A segunda razão possível é que grandes pássaros como gaivotas simplesmente os deixaram cair enquanto voavam para seus ninhos. Alguns cientistas acreditam que essas criaturas foram retiradas do chão por uma tromba d'água e choveram mais tarde. Por sinal, naquele dia, as pessoas encontraram não apenas girinos, mas também rãs e peixes em vez de poças. E sim, pode estar chovendo vermes também. Algumas pessoas afirmam que viram chuvas de cobras, caramba! E em vez de gotas de chuva comuns, algumas pessoas viram bolhas translúcidas semelhantes à geleia caindo do céu. As aranhas australianas são notórias, e para assustar as pessoas, elas até aprenderam a chover. Chuvas de aranha são uma coisa bastante comum na Austrália devido ao balonismo. Elas sobem em árvores, depois giram fios de seda, e é por isso que o vento pode levá-las embora. Normalmente as pessoas não percebem, mas quando está molhado, centenas de aranhas sobem para lugares mais desejáveis. As pessoas dizem que quando chove ou neva, é possível ver aranhas literalmente descendo dessas teias como se fossem balões. Se você viajar para o rio Mekong, provavelmente terá a chance de ver bolas brilhantes subindo da água e indo direto para o ar. Os moradores locais as chamam de bolas de fogo de Naga. Os tamanhos podem variar, então essas bolas avermelhadas podem ser tão pequenas quanto uma cereja e tão grandes quanto uma melancia. Durante a noite, você pode ver dezenas e às vezes até milhares de bolas de fogo. Os cientistas não têm nenhuma explicação sólida do motivo por que isso acontece, mas provavelmente é gás inflamável liberado pelo ambiente pantanoso. Ainda assim, uma superstição local afirma que é tudo devido a uma serpente gigante que vive no rio Mekong. As nuvens de prateleira parecem algo de filme de ficção científica.
Elas se formam quando o ar quente e úmido é pego em uma corrente ascendente de tempestade. Essas nuvens sinistras geralmente significam que uma tempestade está chegando. Nuvens de arco-íris de tirar o fôlego aparecem em cima de nuvens fofas como algodão após tempestade. Os cúmulos são de baixa altitude. Quando o vapor de água que eles contêm se condensa, as gotículas resultantes agem como prismas, resultando em formações multicoloridas sobre as nuvens. Nuvens glória da manhã são extremamente raras. Elas parecem tubos enormes que se estendem pelo céu. A maioria dos pesquisadores concorda que essas nuvens surgem quando uma corrente ascendente se espreme através da nuvem, criando a aparência característica. O ar frio na parte de trás faz com que ela afunde para baixo. O melhor lugar, mas não o único, para ver uma nuvem glória da manhã é o Golfo de Carpentaria, na Austrália. Se você decidir viajar para lá para ver essas nuvens, escolha um período entre o final de setembro e o início de novembro. Enormes bolas brancas no céu são chamadas de nuvens mamatos. Elas podem fazer você acreditar que o céu está caindo sobre sua cabeça. A maioria das nuvens se forma quando o ar sobe para a atmosfera, mas não as mamatos. Elas surgem quando o ar úmido e frio desce e se mistura com o ar seco. O resultado? Nuvens únicas que parecem arroz tufado. Por sinal, se você detectar esse fenômeno, tem uma tempestade chegando. Ai, mamãe. Se você chegar ao Caribe, ao largo da costa de Cuba, verá colunas circulares, pisos pavimentados, estruturas de pedra assimétricas. É assim que a cidade subaquática cubana se parece. Por que uma cidade grande foi abandonada? Muitas pessoas acreditam que as ruínas já pertenceram a uma civilização há muito esquecida. Mas os cientistas têm suas dúvidas. Eles afirmam que a cidade perdida não é nada além de um fenômeno natural que apareceu há cerca de 5 milhões de anos. Essas estruturas de disco e rosquinha geralmente ocorrem ao redor das áreas do fundo do mar onde gases naturais se libertam. Aqueles que já ouviram o barulho irritante que uma chaleira faz quando a água está fervendo podem imaginar como o apito soa. Mesmo que esse barulho não seja tão arrepiante quanto alguns outros sons inexplicáveis, ele não é menos misterioso. É incrivelmente indescritível. Em 1997, apenas um microfone subaquático conseguiu pegá-lo. Naquela época, os pesquisadores não conseguiram identificar a fonte do ruído. A causa mais provável do som incomum é a erupção de um vulcão submarino. Mas, mais uma vez, não há provas suficientes para ter certeza. Ah, lindo! Você está andando com seu amigo e olha para o céu. O sol parece um pouco diferente hoje, como se tivesse algum tipo de anel ao redor, tipo um arco-íris. Olhe para isso! Seu amigo puxa a cabeça para fora do telefone. Você não deve olhar diretamente para o... Pare tudo, diz ele. É um halo solar. Precisamos encontrar abrigo agora, a menos que você tenha o maior guarda-chuva do mundo com você. Um halo solar é o sinal da natureza da iminência de uma tempestade de neve ou chuva. É causado por nuvens feitas de zilhões de pequenos cristais de gelo. A luz do sol, ao passar por esses cristais, se divide e refrata, como quando há um arco-íris. No entanto, não olhe diretamente para esse fenômeno. Vai ser tentador, porque não é algo que você vê todos os dias, além de ser muito bonito. Mas a luz ultravioleta pode queimar o tecido exposto da sua retina e causar sérios danos. Então, não vale a pena, a não ser que você pegue seus óculos de sol, daí tudo bem. Esse fenômeno dura cerca de 40 minutos. Essas nuvens são as mesmas que às vezes podem causar um anel assustador ao redor da lua à noite. Em junho de 2020, o que as pessoas viram no céu foi uma nuvem bigorna, uma rara formação de tempestade. Se forma quando fortes correntes de ar transportam vapor de água para cima. O ar se expande e se espalha ao atingir o fundo da estratosfera. Ele empurra a nuvem densa, criando o formato de bigorna legal que você vê, e às vezes até chega a ser um cogumelo. Nuvens bigorna produzem alguns dos raios mais perigosos de todas as tempestades, literalmente um raio em céu aberto. Esse relâmpago parece sair magicamente do céu azul com a tempestade a muitos quilômetros de distância. Ele vem do topo da bigorna e pode ser 10 vezes mais poderoso do que um relâmpago normal. As pessoas ficaram tão assustadas após testemunhar uma nuvem gigante que pensaram que algo terrível deveria estar acontecendo. Os moradores inundaram mídias sociais de fotos antes que as autoridades pudessem explicar o que estava acontecendo. As autoridades conseguiram acalmar o medo de todos, informando que não era nada mais do que um fenômeno natural e bonito. Antes de se dissiparem, essas nuvens normalmente ficam em uma área, independentemente da força do vento. Se você olhar para a costa oeste da França, verá a ilha de Ré. Graças às suas belas águas azuis, praias de areia limpa e faróis deslumbrantes, esse lugar é um local de férias muito popular.
Mas talvez a parte mais legal da Ilha de Ré seja o que você vê logo além da costa: ondas quadradas. Este estranho padrão de ondas parece um tabuleiro de xadrez gigante sobre o oceano. Muitos visitantes da ilha ficam cativados por essas ondas e vão para lugares altos como faróis próximos para tirar fotos desse fenômeno natural. Dizem que, ao olhar para esses padrões quadrados na água, é quase como se houvesse algum tipo de grade de metal abaixo da superfície. E enquanto esses padrões de ondas são realmente fascinantes, as pessoas que escolhem apreciá-los de longe estão fazendo certo. Elas sabem que devem ficar fora da água. Para entender como essas ondas quadradas surgem, é preciso primeiro saber como as ondas ocorrem. Geralmente, elas podem viajar muitos quilômetros sobre a superfície da água, dependendo dos ventos locais e do clima. E mesmo nos dias em que o tempo parece um pouco calmo, as tempestades localizadas em outros lugares podem enviar ondas que afetam as águas calmas ao redor. Quando as ondas viajam para as margens de terras distantes, são chamadas de swells. Isso é diferente de uma onda que ocorre a partir do vento local. Quando duas swells, vindas de direções opostas, se encontram, é conhecido como cross-sea, ou mar cruzado. Isso é o que gera essas ondas quadradas que você vê perto da Ilha de Ré. Embora essas ondas sejam uma das razões que levam turistas para essa ilha, eles ainda podem esperar desfrutar de águas calmas e relaxantes na maior parte do tempo. O cross-sea ocorre apenas durante certas épocas do ano em clima específico. Além disso, é de conhecimento comum em Ré evitar o oceano quando essas ondas quadradas aparecem. Então não é sempre que você ouve falar de alguém sendo pego por elas, porque a maioria das pessoas sabe. E como muitas pessoas na ilha são turistas, há muitas placas alertando para ficar fora da água durante esse período. No entanto, nem todos seguem o memorando, é claro. Mas agora você já sabe, em caso de mar cruzado, dê ré e saia da água. Esse cross-sea se tornou um pouco famoso ao longo do tempo, já que não há outro lugar no mundo que tenha um mar cruzado como este. Na verdade, ninguém jamais viu ondas quadradas em qualquer lugar, exceto na Ilha de Ré. No entanto, swells podem ser encontradas em todos os oceanos do mundo e um mar cruzado pode ocorrer. Mas se o ângulo em que elas se aproximam for mais raso, a onda pode realmente parecer que está vindo da mesma direção, mesmo quando não está. Sem mencionar que as swells podem perder lentamente o impulso à medida que se afastam cada vez mais, de modo que sua crista parece mais redonda e menos irregular. Os padrões específicos de vento e clima da Ilha de Ré são literalmente a tempestade perfeita e criam um cross-sea que as pessoas podem reconhecer claramente. Estamos em 2009, na Itália. Um homem estava em sua cozinha quando viu algumas luzes piscando. Ele sabia exatamente o que fazer. Levou sua família para um lugar seguro. Alguns segundos depois, um grande terremoto atingiu toda a região. Sua família sobreviveu graças à sua reação rápida. Ele sabia que essas luzes oscilantes eram, na verdade, sinal de um terremoto próximo. As pessoas dizem ver luzes misteriosas há séculos. Algumas pensam ser algum tipo de sinal vindo do espaço. Os cientistas nunca as levaram a sério, mas após a invenção da fotografia, surgiram mais e mais evidências dessas luzes estranhas. Logo, eles perceberam a conexão. As luzes aparecem e, em seguida, o terremoto acontece. Em algumas escavações, se encontraram alguns registros dessas luzes de terremotos de centenas de anos atrás. Havia chamas azuladas saindo do chão logo antes de um terremoto. Assustador, não? O caranguejo da Ilha Christmas faz parte de um fenômeno incrível uma vez por ano. Seu período de migração é determinado pela fase da lua e as primeiras chuvas entre outubro e fevereiro, embora a data precisa não possa ser prevista. Uma vez acionados, os caranguejos saem de suas casas na floresta e migram em enormes bandos em direção ao mar. Milhões de caranguejos, um verdadeiro mar de caranguejos vermelhos, é observado enquanto eles fazem sua jornada pela ilha, criando bloqueios nas estradas e indo para o oceano. Lá, colocam seus ovos e depois fazem sua caminhada de volta, voltando para a floresta até o ano seguinte. Existem pontes no estado indiano de Meghalaya que são criadas inteiramente de raízes de árvores vivas. Essas pontes são feitas de raízes grossas emaranhadas, fortes o suficiente para acomodar mais de 50 pessoas por vez. As tribos Khasi e Jaintia tornaram-se mestres na arte de cultivar essas pontes insanas. Elas precisam delas para cruzar os córregos com maior facilidade. Algumas dessas pontes de raiz têm mais de 180 anos. Para fazê-las, os membros das tribos cuidam das raízes até que cresçam o suficiente para alcançar a margem oposta. Pode levar de 10 a 15 anos para uma ponte crescer. No processo, as raízes ficam firmemente entrelaçadas umas com as outras. E assim, as pontes ficam mais fortes. E uma vez que uma ponte esteja totalmente crescida, ela pode durar mais de 500 anos.
Enquanto algumas raízes se deterioram, novas crescem continuamente. Por isso, essas construções naturais incomuns duram tanto. Pilares de luz são feixes de luz coloridos que saem da Terra em direção ao céu ou brilham das nuvens. Normalmente, ocorrem apenas em temperaturas frias, pois se formam quando a luz solar é refletida nos cristais de gelo flutuando no ar. Quanto mais altos os cristais estiverem no ar, mais altos se tornarão esses pilares brilhantes e coloridos. Eles são mais comuns ao nascer e ao pôr do sol. Existem cavernas escondidas em todo o mundo que estão cheias de luz brilhante. Essa luz vem de centenas de vagalumes que fizeram da caverna o seu lar aconchegante. Algumas dessas cavernas têm mais de 30 milhões de anos, e a maioria delas pode ser encontrada na Nova Zelândia e na Austrália. Vermes normalmente não brilham, mas os vermes bebês, chamados larvas, formam fios de seda feitos de muco. Esses fios formam redes. São essas redes que podem iluminar toda a caverna. Seu objetivo é atrair moscas e outros insetos saborosos para os vagalumes se deliciarem. As árvores arco-íris são 100% reais. Originais das Filipinas e da Indonésia, essas maravilhas coloridas são chamadas de eucalipto arco-íris ou goma arco-íris. Os tons do arco-íris são criados pelo contraste nas cores da casca antiga e nova. À medida que as finas camadas superficiais da casca descascam, revelam as mais novas com cores mais brilhantes e atraentes. A nova casca é verde, depois muda para roxo, então vermelho e finalmente marrom. Isso ocorre porque as árvores contêm uma substância chamada clorofila, que faz a casca ficar verde. À medida que cada camada de casca envelhece, perde clorofila e lentamente muda de cor. O vulcão Kawajan, na Indonésia, não é uma montanha comum que expele lava. Em vez de produzir fumaça escura e lava vermelha, como a maioria dos vulcões, esse carinha excêntrico solta uma chama azul e lava azul elétrica. O fenômeno ocorre porque ele contém um dos mais altos níveis de enxofre do mundo. E quando os gases sulfúricos interagem com o ar escaldante e são iluminados pela lava derretida, começam a ficar azuis. Infelizmente, você pode ter essa visão hipnotizante apenas à noite, mas consegue sentir o cheiro o dia todo. A propósito, o maior lago ácido do mundo também está localizado dentro desta cratera. O Mar Morto tem uma alta concentração de sal e minerais em comparação com outros mares, mesmo sendo tecnicamente um lago. Nadar ali é quase impossível, mas as pessoas vão lá pelas substâncias naturais para o corpo. Flutuar na superfície é uma ótima maneira de relaxar. Esse antigo corpo de água recebeu o nome porque nenhum organismo macroscópico pode viver lá, pois ele é 9,6 vezes mais salgado que os oceanos. Apenas algumas bactérias e fungos são encontrados ali com todo esse sal. É também a elevação continental mais baixa da Terra, 427 metros abaixo do nível do mar. Existe no México uma caverna subterrânea de cristal que parece um mundo interestelar. Ela fica a cerca de 300 metros abaixo da superfície, com cristais medindo até 10 metros de comprimento e pesando até 55 toneladas. Estes são alguns dos maiores cristais do mundo. A praia de Luskentyre é uma faixa interminável de dunas de areia branca e água azul. Não se deixe enganar pela aparência tropical, pois ela está localizada na Escócia. É por isso que tem esse visual apenas em maio e junho. Em dezembro, o local recebe apenas 1 hora de sol em média por dia, tornando-o monocromático. A estrutura das pedras guias da Geórgia, ou Georgia Guidestones, é uma coleção de rochas gigantes em forma de estrela. Ela tem inscrições em 8 idiomas, incluindo hindi, chinês e swahili. Também possui um calendário astronômico concluído em 1980 e foi erguida para durar séculos. Ninguém sabe quem a construiu ou por quê. Na ensolarada Califórnia, fica o Parque Nacional das Sequoias, berço da floresta gigante. Ela existe há milhares de anos e abriga mais de 8.000 dessas árvores colossais, incluindo 10 das maiores plantas vivas do mundo. Estima-se que a Sequoia General Sherman tenha até 2.700 anos de idade e é famosa por ser a maior árvore viva conhecida do mundo em volume. As famosas cabeças de pedra da Ilha de Páscoa existem há centenas de anos. Ninguém sabe exatamente por que foram construídas. Alguns cientistas acham que a população local acreditava que as estátuas tornariam o solo mais fértil. A análise do local provou que as cabeças fizeram bem o seu trabalho, pois é o melhor ponto da ilha para a agricultura. A composição química das antigas fontes termais na Turquia faz com que a água que derrama pareça mágica. Elas são boas para limpar não apenas o corpo, mas também a mente. Na Arábia Saudita, existe uma rocha cortada perfeitamente no meio, com 2 peças paralelas. O que torna a Al-Nazla tão única é que ela não foi feita pelo homem, é o resultado do trabalho da natureza ao longo dos anos.
Nesta geleira, pode parecer que alguém deixou cair toneladas de tinta vermelha no meio da Antártida, mas na verdade é a cor natural. As cachoeiras de sangue são resultado da água extremamente salgada misturada com óxido de ferro, formando um aspecto misterioso no meio do nada. No início de maio de 2018, New England, nos Estados Unidos, observou um dos fenômenos mais assustadores e perigosos de todos os tempos, um tornado super longo. O fenômeno natural começou não muito longe de Charleston, em New Hampshire, e deslocou-se em direção à cidade de Webster, no condado de Merrimack. O tornado levou 33 minutos para percorrer 60 quilômetros e se tornar o terceiro na lista dos mais longos de New England. Nas Filipinas, você pode nadar em algumas das águas mais cristalinas e descobrir um mundo subaquático na província de Palawan. O município de Coron tem praias de areia branca com vários barcos pequenos percorrendo os diversos cenários incríveis. Tristão da Cunha é um pequeno arquipélago vulcânico no Atlântico, sendo que as cidades mais próximas são Buenos Aires, na Argentina, e a cidade do Cabo, na África do Sul. Leva 7 dias de navio para chegar a este lugar único. Se quiser fugir do resto do mundo, ficar com os 280 habitantes locais fará com que você se sinta longe de tudo. Durante a primeira semana de janeiro de 2018, um clima excepcionalmente frio no nordeste dos Estados Unidos congelou o Oceano Atlântico em North Falmouth, em Massachusetts. Além disso, o mar estava tão congelado que as pessoas andavam sobre as ondas. Fala sério, isso é obviamente algo que não se vê todos os dias, né? A areia vermelha é o que torna esta praia única, e é por isso que os turistas vão aos montes para Tianjin, na China. Uma planta de cor vermelha chamada suaeda vive na água salgada. Toda a praia é coberta de vermelho, com apenas a camada superior do mar visível. Se algum dia houve alguma coisa que disse "Eu desafio a gravidade" em voz alta, essa é a Pedra de Davasco, na Argentina. A enorme rocha de 300 toneladas ficava precariamente na beira de um penhasco e balançava um pouco de um lado para o outro com o vento. As pessoas até colocaram garrafas de vidro sob uma de suas bordas, que explodiram com um movimento de pedra. Infelizmente, hoje não é possível ver essa maravilha da natureza como era há um século. Em 1912, ela caiu de repente do lugar que ocupava havia literalmente centenas de anos. As pessoas da cidade vizinha de Tandil ficaram tão tristes com isso que, 95 anos depois, em 2007, decidiram restaurar a pedra. Fizeram uma réplica de plástico dela e a colocaram no mesmo lugar, até na mesma posição. Então, ainda hoje, passando por Tandil, você pode ver a famosa rocha do equilíbrio, mas como um símbolo, claro, porque ela não está mais balançando e pesa apenas 9 toneladas. Ainda assim, é possível de ser reconhecida na hora. Socotra é uma ilha na costa do Iêmen, no Oceano Índico, com uma das árvores mais originais já vistas. Chama-se Árvore do Dragão e só pode ser encontrada neste local incrível. Em 2008, foi classificada como Patrimônio da Humanidade. Se você vir uma coluna de ar queimando, não entre em pânico, não é o fim do mundo. A combinação assustadora de sons do vento em turbilhão e um inferno escaldante significa que você cruzou o caminho com um tornado de fogo, também conhecido como turbilhão ou redemoinho de fogo. Esse fenômeno perigoso ocorre principalmente durante incêndios florestais, que se formam em uma grande área de ar super quente logo acima do solo. Quando o ar escaldante se mistura com o mais frio no alto, resulta em um redemoinho que agita detritos em chamas e labaredas. Os tornados de fogo mais poderosos podem se estender por centenas de metros no céu. A Casa do Mistério em Gold Hill, em Oregon, surpreende os visitantes com efeitos que desafiam a gravidade. Não é possível ficar parado em pé ali. As pessoas ficam sempre inclinadas para o lado e tendo que se segurar em algo para se equilibrar. Bolas rolam para cima. Há também uma vassoura que fica perfeitamente imóvel onde quer que seja colocada. Ao contrário de praticamente tudo na cabana. As tribos nativas americanas locais chamavam o lugar de Terreno Proibido, mesmo antes de a casa ser construída lá, e evitavam se aproximar dele. Os donos da cabana, porém, decidiram transformá-la em atração e conseguiram. Eles criaram uma atmosfera de mistério ao redor dali e espalharam as notícias nos jornais e depois na internet. Pronto, uma anomalia perfeita foi criada. Na verdade, tudo não passa de uma ilusão de ótica feita pelo homem, que engana os olhos e outros sentidos. Se você viajar para as Filipinas, Indonésia ou Papua Nova Guiné, terá a chance de ver algumas das árvores mais incomuns e alegres do mundo. O tronco do eucalipto arco-íris parece ter sido pintado de laranja, verde, vermelho, roxo, amarelo, marrom, azul e por aí vai. Algumas árvores são tão brilhantes que parecem artificiais. O eucalipto arco-íris solta regularmente lascas de casca, o que revela uma camada verde brilhante por baixo. Um pouco mais tarde, esse extrato verde muda gradualmente de cor, e como isso vai ocorrendo em momentos distintos em diferentes locais do tronco,
a árvore começa a ficar multicolorida e muito atraente. O Iêmen abriga os arranha-céus mais antigos do mundo e a metrópole mais antiga. A cidade de Shiban é considerada a Manhattan do deserto, devido à coleção de prédios de barro emergindo do chão do deserto. Ela era usada como uma parada para as caravanas durante os tempos passados.